Olá pessoal, muito bem-vindo para mais uma aula, a segunda desta série que eu intitulei A Química do Gás Oxigênio e o Fôlego da Vida nesta pandemia. Na primeira aula nós vimos a composição do ar atmosférico. Sim, o gás oxigênio não é o gás mais abundante do ar atmosférico e há razões para isso dele não ser. A quantidade, a proporção de gás oxigênio no ar atmosférico é em torno de 20% e o gás mais abundante é o nitrogênio, um gás inerte. O oxigênio é muito reativo, então se a proporção fosse maior, certamente iria mais destruir células em nosso organismo do que desempenhar as funções vitais que ele desempenha. Nós vimos também esta função vital que o oxigênio desempenha em nosso organismo, que é oxidar uma moléculazinha interessante chamada de glicose. Sim, ao oxidar, ao reagir com a glicose em nossa corrente sanguínea, vai nos gerar energia da qual nós usamos para sobreviver. Vimos também que algumas doenças, incluindo a Covid-19, compromete parte do pulmão e aí há necessidade de algumas pessoas terem uma respiração mecânica, ou seja, a pessoa deve ser intubada para poder ter uma respiração mecânica e esse entubamento a máquina vai injetar gás oxigênio num grau de pureza muito elevado no pulmão, nos pulmões do paciente para que o seu organismo permaneça vivo, desempenhando o seu metabolismo, as suas funções vitais. Agora, nós vamos ver o seguinte: como é captado, como é tirado esse gás oxigênio do ar atmosférico envasado num grau de pureza bastante elevado e disponibilizado aos hospitais. Muito bem. Então, nós temos aqui, vamos revisar esse ponto interessante aqui, que é o seguinte. São as mudanças dos estados físicos que a matéria sofre. Então, a matéria ela pode se apresentar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso e também tem esse estado aqui, que também é colocado como um estado físico da matéria, o plasma. E tem outros estados também. O plasma não é muito comum no nosso planeta, mas no universo acredita-se que a matéria ela se encontra muito mais no estado plasma do que em outros estados físicos. Muito bem. Bom, então a matéria ela encontra-se no estado sólido. Para nós torná-la líquida, ou seja, para nós fundirmos, para fundir o ferro, para fundir qualquer outro metal, para fundir o ouro e moldá-lo e fazer uma joia, nós precisamos aquecer. Assim, aqui nós temos esse diagrama aqui, observe, quanto mais alto aqui, maior é a energia. Então, para nós sairmos do sólido e irmos para o líquido, nós temos que adicionar energia ao material. Para sair do líquido e ir para o gasoso, também nós temos que adicionar energia. E para sair do gasoso e ir para o estado plasma, nós também temos que adicionar energia. À medida que eu saio do plasma para o gasoso, para o líquido e para o sólido, eu vou diminuindo a energia. Então, a energia aumenta de baixo para cima e diminui de cima para baixo nesta seta. Muito bem. Sólido, a matéria no estado sólido, para nós fundirmos, para nós torná-la líquida, esse processo chama-se fusão, nós acrescentamos energia à amostra e aí ela torna-se líquida. Por exemplo, aqui nós temos o ferro no estado sólido. Se nós quisermos fundi-lo, torná-lo líquido, nós temos que aquecê-lo, injetar energia nele. E do estado líquido para o estado gasoso, isso aqui chama-se ou vaporização ou então ebulição. Há uma diferença, né? A vaporização é mais um processo como natural. Por exemplo, nós colocamos ali a água no varal.
para a água no varal. Colocamos roupa no varal, você lava o seu uniforme escolar e pendura no varal, lá a água vai se vaporizando, a água vai evaporando, vai vaporizando com a ação do vento, principalmente do vento e do sol, e aí o que acontece? A roupa fica sequinha. Ebulição é quando nós estamos forçando, por exemplo, a água no estado líquido, aí nós queremos torná-la água no estado vapor. Nós também vamos aquecer, ferver a água. Sim, esse aqui é ebulição. Aí, no estado gasoso, para voltar para o estado líquido, que é o caso do ar atmosférico, tá? No caso do ar atmosférico, ele está no estado gasoso e nós vamos torná-lo líquido, tá? Nós vamos fazer ar líquido. Então nós temos que retirar energia. Nós retiramos energia do ar atmosférico. Esse processo chama-se liquefação. Liquefação. E para sair do líquido para o sólido é solidificação. Congelar, né? Congelar a água, nós estamos solidificando a água. Ou então congelar qualquer outro líquido, nós estamos solidificando. Agora, é interessante que tem algumas substâncias que elas sublimam. Elas saem diretamente do sólido para o gasoso e também há a situação do gasoso diretamente para o sólido. Então, essa passagem chama-se sublimação e do gasoso para o sólido diretamente é ressublimação. Bom, um gás também ele pode vir a tornar-se um plasma. E aí o estado físico plasma é quando nós temos a matéria com uma energia cinética muito elevada e num estado ionizado. Tá? Então aqui do gasoso vai ionizar a matéria, para isso precisa-se de muita energia. Acredita-se que as estrelas possuem esse estado físico da matéria bastante elevado. Então, ionizar para voltar do plasma para o gás é deionização. Muito bem. Então, o que acontece? Acontece que para tornar o ar líquido, tá? Então, para nós retirarmos o gás oxigênio, do ar atmosférico, nós temos que fazer com que todo o ar atmosférico torne-se líquido. Sim, ele tem que tornar ar líquido. Para isso, nós temos que diminuir a energia. Para diminuir a energia, nós temos que resfriar uma amostra de ar atmosférico. Como acontece isso, professor? Acontece da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui o outro slide e aí você já vai entender. Muito bem. Temos aqui, muito bem. Então, vamos pegar aqui. Nós temos aqui, então, mais ou menos o que ocorre nas empresas que conseguem fazer a liquefação e destilação fracionada do ar atmosférico. Observem, é coletada uma amostra de ar atmosférico, ela vai passar neste refrigerador, tá? Nesse refrigerador, aqui vai refrigerar o ar numa temperatura bastante baixa já, a ponto de remover as partes sólidas, tá? Esse ar aqui, ele pode ser previamente filtrado, mas aqui também, quando ele é extremamente resfriado, a mais ou menos menos 50 graus Celsius, a máquina, o processo, vai retirar primeiramente a água sólida, porque aqui vai solidificar a água, e também o gás carbônico que está presente no ar atmosférico. Nesta temperatura, então, vai solidificar tanto a água como o gás e vai removê-los, tá? E fazer com que introduzir este ar extremamente resfriado já nesta bomba, onde vai transformar todo o ar restante em líquido. Professor, como é possível fazer com que o ar torne-se líquido? Veja, vai resfriar o ar, olha,
todos os gases, à medida que você vai diminuindo a temperatura deles, a tendência é eles tornar-se líquido. Todos os gases. E todas as substâncias, à medida que você vai aquecendo elas, a tendência é elas fundir, tornar-se líquidas, e se você continuar aquecendo, elas tornarão-se um gás, e se você continuar aquecendo, elas vão tornar-se um plasma, e se você continuar aquecendo, elas vão entrar em outro estado físico, e aí bastante teórico, que não vem o caso de nós discutirmos agora. Muito bem. Então, resfria o ar, torna-se todo ele líquido. Claro que para fazer isso é um processo extremamente caro, extremamente complicado, tanto é que nós não temos tantas empresas que produzem assim gás, que produz oxigênio líquido, tá? Que produz ar líquido aí no Brasil. As empresas que assim o fazem hoje, agora nesta pandemia, você pode perceber que elas estão muito bem, estão ganhando até relativamente bem. Sim, é a lei da oferta e demanda do mercado. Quanto mais demanda, maior é o lucro daqueles que têm o produto para oferecer. E quanto maior a oferta, menor é o lucro. Agora, a demanda está muito alta em virtude da pandemia. Evidentemente que nós temos aí uma situação favorável para essas empresas. Muito bem. Aí o ar líquido é introduzido nesta torre de destilação fracionada. O termo destilação fracionada, deixa eu escrever aqui, destilação fracionada é quando nós separamos substâncias com diferentes pontos de ebulição. Então observe, no ar líquido, como nós vimos, tem nitrogênio, tem argônio, tem oxigênio, o segundo mais abundante é o oxigênio, tem criptônio, tem xenônio. Esses gases são os gases bastante que compõem basicamente a porcentagem do ar atmosférico. Os outros já foram retirados. E aí o que acontece? Acontece que cada um desses gases, eles vão evoluir, eles vão sair do líquido para o gasoso em diferentes pontos de ebulição. Veja, o nitrogênio ele vai tornar-se um gás a menos 196 graus Celsius. O argônio a menos 186. O gás oxigênio menos 183. Então, esta torre aqui vai separar esses gases por diferentes pontos de ebulição. Aí, exatamente nesta temperatura, menos 183 graus Celsius, observe que é uma temperatura extremamente baixa. Nesta temperatura, nós vamos retirar apenas o gás oxigênio e aí envasá-lo, tá? Envasá-lo e disponibilizá-lo não só aos hospitais, mas também empresas que fazem uso do do oxigênio líquido nos seus processos industriais. Agora, professor, e os outros gases? Cada um desses gases tem a sua função, tem a sua utilidade. Sim, o nitrogênio líquido é muito usado também, assim como o argônio, assim como o criptônio e o xenônio. Então, assim, meu caro e minha cara, que é produzido em laboratório, em uma empresa, o oxigênio líquido. E esse oxigênio líquido, o que vai acontecer com ele? Vai ser envasado e disponibilizado para fazer a respiração mecânica em algumas pessoas que estão com a respiração, o pulmão comprometido. Neste caso da pandemia, mas também, como eu falei, existem várias empresas que usam o oxigênio líquido em seus processos industriais. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou então fazer um cálculo bastante interessante juntamente com você. Quanto de oxigênio nós usamos no decorrer de todo um dia e se nós tivéssemos que pagar por este oxigênio, quanto custaria? Te vejo então no próximo capítulo. Um abraço e até lá.